agradecemos aqui a Fundação Dom Cabral, a Barros Consultoria, que nos apoia já desde 2008, né? Uma longa caminhada, mas que ficou bem mais leve com o apoio de todos vocês. Então, nós estamos aqui hoje, agradecemos, né, mais essa oportunidade, e estamos aqui hoje para lembrar a todos que a campanha do imposto de renda, nós podemos, ela se encerra dia 30, né, a declaração do imposto de renda, e nós podemos destinar parte do imposto devido ou que será restituído, né, para instituições que trabalham na ação social como nós, ou enfim, educação e alguns outros. Então, aqui fica o nosso apelo, né, que quem ainda não finalizou sua declaração e puder fazer essa contribuição, nós temos um vídeo que vai ser apresentado agora a seguir, que explica bem direitinho essa questão, também nossas mídias sociais, nosso site, tem todas as informações necessárias. Esses recursos que nós conseguimos arrecadar através dessa campanha é de extrema importância para nós, para a continuidade dos 17 programas sociais que nós desenvolvemos para as mais de 2.500 crianças atendidas ao longo desses 24 anos. Então, você pode passar, Gleison, o vídeo? Sim. Só um instantinho. Pronto, pessoal. Como vocês podem ver, né, esse videozinho está no nosso site. Ele é bem intuitivo, a coisa é bem fácil, né, de ser feita. Eu volto a falar, né, sobre essa questão. Essa doação vem via fundo da criança e a gente recebe através do SEDICA ou do CONDICA. E, como eu falei anteriormente, ela é de extrema importância para a instituição. Então, quem ainda não fez, eu sei que muitos já fizeram, mas quem ainda não fez e tiver a oportunidade, né, de destinar esse recurso, não vai ter nenhum desembolso maior, né? Quando no caso do imposto devido, a pessoa só vai destinar um percentual, em vez de ficar para o leão, fica uma parte para as instituições que, como nós, trabalhamos em prol do próximo. Nós agradecemos aqui a oportunidade de estar com vocês. Lamento muito não poder ficar e ver o professor Paulo, que já tive a oportunidade de estar com ele no PDD, né? Mas a gente tem um outro compromisso, mas fica aqui a nossa eterna gratidão a Barros Consultoria, na pessoa do Valdemar e Gleison, que estão aqui, Fundação Dom Cabral, que nos apoiam ao longo desses anos aí de caminhada. Muito obrigada. Obrigado, Sandra. Projeto lindíssimo da Associação Peter Pan, que ajuda crianças com câncer. E nesse momento que nós estamos vivendo, também é importante ajudarmos aí nesse momento, ok? Valdemar, passa a palavra para o senhor e, na sequência, Paulo Vicente. Boa noite a todos. É com muito prazer e satisfação que, mais uma vez, estamos juntos neste evento que chamamos Conselheiros do Bem, quando participam todos os nossos clientes e amigos de diferentes soluções educacionais, em que nos mantemos juntos, colaborando, tanto num período mais crítico, quanto na sua trajetória para sairmos fortalecidos nesse período. A gente, de fato, registra aqui o grande valor do trabalho
da Associação Peter Pan, que temos, na verdade, o enorme privilégio de ser parceiros deles há mais de 10 anos e sabemos do enorme trabalho e temos a oportunidade de poder contribuir de diferentes maneiras, inclusive esse que tem um limite de tempo até 30 de junho e, naturalmente, de uma forma voluntária, segundo o que cada um resolve no seu coração. Nós gostaríamos aqui até agradecer a vinda, mais uma vez, do nosso querido amigo, o professor, que a gente tem muita estima e admiração, nosso querido Paulo Vicente, por estar conosco nessa noite, e a todos vocês, de diferentes regiões, em especial no Ceará e Rio Grande do Norte, em que nós nos reunimos, aportando conhecimento, trocando experiências, clarificando uma série de questões nessa trajetória tão vitais para os tempos em que vivemos. A gente sabe que os desafios são grandes, que os riscos são altos, que as incertezas são grandes, que a complexidade é alta. Alguns saem vencedores e outros não. Sabemos também que nessa trajetória, a gestão da crise nas organizações revelará a capacidade das nossas lideranças para manejar variáveis, as mais importantes, de tal forma que proteja as pessoas, que preserve ao máximo o caixa da organização, os empregos e o clima organizacional. Sabemos também que na saída da crise, as organizações precisarão das principais forças propulsoras, em especial os seus colaboradores e os seus fornecedores como parceiros estratégicos nesse processo, o que é muito importante, esse espírito colaborativo de cooperação, já desde antes, quanto mais no tempo em que estamos, porque no primeiro momento todos nós nos envolvemos claramente em medidas focadas na sobrevivência, mas logo depois passamos para uma série de medidas de curto prazo que promovam uma certa sustentação para a recuperação e um futuro crescimento. A gente sabe que esta evolução ela é vital e, geralmente, a gente pode visualizar em pelo menos 3 etapas. Uma em que há um atingimento do ponto de equilíbrio econômico e recuperação do capital de giro. Certamente, em alguns setores se mantém sob demanda e a lógica foi de se reorganizarem para atender a demanda, mas, no todo, é um percentual muito pequeno. Uma segunda trajetória é a geração da capacidade de pagamento da dívida, que estamos gerando o estoque da dívida e precisamos nos organizar, inclusive por simulações, para, de uma forma gradativa, zerarmos. E um terceiro movimento é a geração da capacidade de investimentos e voltarmos ao patamar que vínhamos trabalhando de uma forma muito firme, com todos vocês e com um privilégio muito grande. Para o nosso querido professor, Paulo Vicente, num tema tão importante como esse, em que refletimos de um contexto geral, quais as revisões que precisamos fazer envolvendo nossos modelos de negócio em que realidades, a gente poderia aqui pensar juntos que reflexões podemos e devemos fazer do nosso modelo de negócio para uma trajetória de sucesso, considerando os novos consumidores, as novas modalidades laborais. Como é que as empresas, em especial de médio porte, que muitas vezes estão ancoradas, dependem de movimentos de grandes organizações, podem se preparar melhor nesta trajetória em que tudo acontece muito rápido no mundo VUCA e fortemente agora impactado pelo coronavírus? E certamente a gente sabe que precisará de lideranças fortes para conduzir esse processo, para fazer diferença, e as lideranças estão aqui. Então, nós juntos, como podemos ser proativos, como podemos cooperar entre nós, fazer a diferença, gerar grandes transformações e com que tipo de projeção de futuro. Então, por favor, professor Paulo Vicente, fique absolutamente à vontade. Vocês podem ir, à medida em que ele for falando, ele traz uma riqueza muito grande de conteúdo, inclusive de contexto histórico e projetado, que nos permite já ir fazendo perguntas no próprio chat, e a gente, assim que houver oportunidade, já começa a interagir com ele através dessas perguntas que eu estarei mediando. Bom, antes de mais nada, boa noite. Muito obrigado pelo convite, Valdemar. Gleidson, foi um prazer estar com vocês aqui.
Para quem não me conhece, eu sou carioca, sou doutor em administração, mestre em administração pública, mas meu pecado original é engenharia mecânica. Trabalhei no Schlumberger, empresa francesa de petróleo, depois no Exército. Aí descobri que, na verdade, era gestor de projetos e fazia mestrado em administração. E aí virei professor. E 10 anos atrás, a Dom Cabral me fez o convite para virar professor de tempo integral, que eu topei. E estou aqui. Minha carreira, então, é uma carreira típica de engenheiro para gestor e gestor para estrategista. E o que eu trabalho, fundamentalmente, é com estratégia. A debate, apresentação, conversa de hoje, eu preparei dentro dessa lógica, né? De analisar um pouco da situação, analisar como a gente sai dessa situação e pensar um pouco do cliente futuro e, consequentemente, dos modelos de negócios futuros e do escritório do futuro. Eu acho que tem muita discussão interessante aí. Mas antes a gente tem que chegar aonde que eu estou. Como é que eu cheguei aqui e onde é que eu estou aqui. Mas eu não quero ser muito demorado nisso, quero falar ao máximo uns 15 a 20 minutos antes de abrir para perguntas, porque eu acho que no formato online, se é só ficar falando, não funciona, não retém tanta a plateia, né? Então tem que falar 15, 20 minutos, para um pouquinho, 15 minutos, para um pouquinho, e a gente vai assim, até o tempo que a gente tiver. Tudo bem? Todo mundo na minha página aí? Show. Então, compartilhar aqui meus conjuntos de slides. Vou botar no modo de apresentação. Eu utilizo muito, se alguém já viu palestra minha, o arcabouço dos ciclos de Kondratiev, que são ciclos tecnológicos que apontavam já para uma crise nesse período que a gente está. Nikolai Kondratiev foi um russo, ele viveu no começo do século XX, e por volta da década de 1920, o senhor Joseph Stalin fez uma encomenda para ele. Faça um modelo matemático que vai provar que o capitalismo vai fracassar e que o comunismo vai vencer. Lá foi estudar história econômica Kondratiev e ele chegou à conclusão inversa do que Stalin queria. Ele olhou para a história, olhou para os dados e viu luta de classe não explica nada. O que explica é tecnologia. Tecnologia é o fator preponderante nessa história e ela não avança linearmente, ela avança aos saltos. A cada 50, 60 anos tem uma grande revolução tecnológica e ela ocorre 20 a 30 anos depois de uma grande crise econômica. E é assim que a banda toca. O capitalismo está enfrentando uma crise agora, décadas de 1920 e 1930 que ele está falando, mas ele vai se reinventar na época dele por conta de produção em massa. Né? Mas você olha essa tabela aí, você vê que cada um dos final dos ciclos de Kondratiev é uma crise. O final do primeiro ciclo é a Guerra Napoleônica, o final do segundo ciclo é uma série de guerras no mundo inteiro, guerra civil nos Estados Unidos, a guerra civil na Índia, uma guerra civil na China, as revoluções Taiping, depois da unificação da Alemanha, a unificação da Itália, a guerra do Paraguai na América do Sul, o mundo inteiro entra em crise. O final do terceiro ciclo é a Primeira Guerra Mundial, junto com Entre Guerras, culminando na crise 29. O final do terceiro ciclo é a década de 60 e 70, onde basicamente você tem Guerra Fria, corrida espacial e a crise do petróleo. Projetando isso linearmente, você vai ver esperado que tivesse uma grande crise agora, né? De natureza política, econômica e militar, e que vai forçar o capitalismo a se reinventar. Esse é o modelo que o Kondratiev percebeu. Cada 50, 60 anos o sistema se esgota, entra em crise, e aí tempos desesperados requerem medidas desesperadas. Parece que o mundo vai acabar. A caixa evapora, você tem que inventar uma nova caixa. Isso eu falava repetidamente nas minhas aulas, nas minhas palestras, e de repente, Covid-19 veio mostrar para a gente que eu estava exatamente no ponto. Mas o mundo não acaba. O mundo se reinventa. Tempos desesperados requerem medidas desesperadas, centenas de bilhões de dólares investidos em tecnologia. E isso altera o mundo. O nosso ciclo, quinto ciclo de Kondratiev, basicamente, está aqui. A década de 80 é a década de recuperação econômica a partir da crise do petróleo e grande inovação, seguindo telecomunicações e informática. Depois a gente entra nos exuberantes anos 90, na década de 90, onde, particularmente a partir de 95, a internet vira comercial e gera uma expansão muito forte dos negócios. Essa expansão tão forte e vigorosa, ela esgarça o tecido social, porque nem todo mundo se aproveita da mesma forma. E isso leva a uma crise no final da fase de expansão, uma crise intermediária, e ela vem em 11 de setembro de 2001. 7 a 9 anos depois, um ciclo de Juggler depois, você tem uma outra crise que marca o começo do esgotamento. Ela vem como um relógio em 2008. E outro ciclo de Juggler depois, 7 a 9 anos depois, tem uma outra crise que vem também como um relógio em 2015. 1 milhão de refugiados saem do norte da África e do Oriente Médio e vão para a Europa.
levantando as bandeiras de nacionalismo, protecionismo e xenofobia. Na esteira disso, em 2016, Trump é eleito, Brexit é votado, em 2017 a Catalunha supostamente declara a independência e a direita ganha força em toda a Europa nas esteiras de xenofobia, nacionalismo e protecionismo. Em 2018, o ano que matematicamente é a fronteira das duas partes, o que aconteceu foram dois grandes eventos. Primeiro, a China mudou a sua Constituição para permitir Xi Jinping ser eleito, e segundo, a guerra comercial dos Estados Unidos e China começou. Matematicamente, em 2019, a gente já estava na fase de crise, e aí vem o Brexit, o desenrolado Brexit, e uma série de protestos no mundo inteiro. Está aí a bandeira de Hong Kong, mas não foi só Hong Kong. Eu tive Irã, eu tive Índia, eu tive França, eu tive toda a América do Sul, o mundo entrando em recessão, entrando em convulsão, e de repente veio um evento aleatório, Covid-19, um cisne negro. Por que é chamado de cisne negro? Porque é um evento de alto impacto, temporalidade pode acontecer a qualquer momento, mas você não tem como prever a probabilidade dele. Então, se você for olhar nos meus livros, nos meus artigos, está lá, pandemia global. Mas quando eu filtrava por probabilidade, ele era descartado como secundário, porque eu não tenho como prever quando vai acontecer uma pandemia. Porém, elas vêm acontecendo mais ou menos uma por década. A gente teve do HIV, a gente teve do Ebola, H1N1, SARS, MERS, mais ou menos uma vez por década tem uma pandemia. Mas as últimas tinham sido controladas. Nossos sistemas sanitários, nossos sistemas de controle vêm melhorando sistematicamente. Covid-19 não foi uma surpresa ter uma pandemia, foi uma surpresa ter uma pandemia desta magnitude neste momento. Então, e acertar a gente no momento onde a gente já está fragilizado. Vocês estão vendo aí? Isso não vai ficar aqui. Isso vai se desdobrar em eventos nos próximos anos. Década de 2020, os anos 2020 e 2022 deve ser a crise de aposentadoria no mundo inteiro. Próximo ciclo de Jugla fecha em 2022, 2023 e o auge da crise matematicamente entre 2023 e 2026. Quando é que alivia isso? Minha preferência é 2024, quando a NASA pretende voltar para a Lua, levando uma mulher para a Lua. E o programa foi batizado de Artemis. Artemis é a irmã gêmea do Apolo. Então, a ideia de que você está um projeto gêmeo do Apolo. Teve o programa Apolo na década de 60 e 70. Você tem o programa Artemis década de 2010 e 2020. Vai ser em 4 anos? Não necessariamente, porque até a NASA acha que é muito apertado. Mas isso sinaliza investimento maciço de centenas de bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento nos próximos anos, para gerar melhores sensores, melhores processadores, melhores atuadores, que depois saem do programa espacial e vão para a indústria 4.0 e transformação digital. É o mesmo playbook, para usar um termo americano, da década de 60 e 70. Vão investir maciçamente num guarda-chuva de defesa nacional e esse guarda-chuva vai gerar um monte de recursos tecnológicos que vão botar a minha indústria à frente. E como é que eu tenho certeza que essas rupturas tecnológicas estão chegando? A resposta é simples. Siga o dinheiro. Essas são as 12 tecnologias que mais recebem dinheiro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos ano após ano. Eles vinham investindo na ordem de 80 bilhões de dólares até 2018. Em 2019, eles levantaram essa barreira, essa sarrafo, em 20% para 96 bilhões, e a meta fiscal de 2020 era aumentar em mais 10% para 100 bilhões de pesquisa e desenvolvimento, só o Departamento de Defesa, mas o Departamento de Defesa é quem mais investe mais que todo o resto. Por que essas 12 tecnologias estão agrupadas nesses 3 blocos? A resposta é simples. Bring back manufacturing. Eles querem trazer de volta a manufatura para o território americano. A manufatura foi para a Ásia nas décadas de 60, 70 e 80, no processo chamado offshoring. Em 2008, quando o preço do barril do petróleo atingiu $140, decidiu-se está na hora de trazer de volta. Mas como é que eu vou trazer de volta se o indiano ganha 1/10 de um americano? Se o chinês ganha 1/5 de um americano? Ou eu vou transformar um país de baixo custo, um país de salários miseráveis, ou eu vou ganhar em produtividade. E essa foi a solução. Com o bloco verde, eu vou reduzir os custos de energia e materiais em 1/3. Com o bloco vermelho, eu vou reduzir a necessidade de mão de obra em 1/3. Com o bloco azul, eu vou aumentar a longevidade e produtividade de capital intelectual em 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Com isso, eu justifico salários 10 vezes maiores. Essa decisão foi tomada 12 anos atrás, com uma referência de que a conversão da indústria estaria pronta em 20 anos, portanto, 2028.
O que o Covid está fazendo é acelerar esse processo. A indústria está num êxodo da China. Já estava indo embora a indústria americana, vai começar agora a indústria japonesa. Os japoneses já sinalizaram que vão tirar a indústria de lá, e os europeus também devem tirar. A China entrou num momento difícil, porque ela está agora no que a gente chama de armadilha da renda média. Ela já não é mais tão barateira. Então, quem quer mão de obra barata está indo para Filipinas, para Vietnã, para a Índia, para Bangladesh, para a Quênia. A Covid-19 também fez um favor para o Brasil. Ela chamou uma palavra que estava esquecida, que é resiliência. Durante os últimos 20 anos, o mantra corporativo foi performance, performance, performance. Agora, se percebeu que ao comprar performance, você estava comprando risco. O risco se consolidou e agora a palavra do dia vai ser resiliência, resiliência, resiliência. O modelo aponta que são anos difíceis, anos turbulentos, anos de mudança estrutural. Resultado, eu não posso ter um modelo de negócios que privilegia puramente a performance. Eu tenho que ter um modelo de negócio que privilegia principalmente a resiliência, a robustez, a resistência, a gestão de riscos. E isso é boa notícia para o Brasil, porque o Brasil não tem a mão de obra mais barata, não tem os custos mais baratos, mas também a gente tem um monte de riscos que a gente não tem comparativamente com o Sudeste da Ásia e o resto da Ásia em geral. Provavelmente muitas indústrias vão olhar para Brasil e Argentina com carinho, vão olhar provavelmente para México ainda mais com carinho, provavelmente o sul da Europa e o leste europeu. Países como Espanha, Itália, Portugal, Hungria, República Tcheca, Polônia, mas também outros como o Brasil e a Argentina devem se beneficiar disso. Se você quer mão de obra barata e está disposto a correr risco, Bangladesh, Vietnã, Filipinas. Você está disposto a pagar um pouco mais caro para não correr tanto risco, vem para esses países que eu acabei de citar, Brasil, Argentina, sul da Europa, leste europeu, México. Você quer uma mão de obra muito especializada, tem que pagar por isso? Bom, aí você vai para o primeiro mundo, você vai para Canadá, você vai para Suíça, Suécia, Estados Unidos. Quem vai para a China? Ninguém. A China entrou no que a gente chama de armadilha da renda média. Ela não é tão barata e não tem tão poucos riscos. O Brasil entrou nessa armadilha da renda média 40 anos atrás. E a gente viu a desindustrialização do Brasil nesse período. China vai ver isso agora. Então, esse é o quadro que está formado. Esse quadro permite a gente pensar, fundamentalmente, numa teia causal do que vai acontecer daqui para frente. Se a queda de demanda já ocorreu, agora temos já planos de recuperação de curto prazo chegando, dinheiro jogado de helicóptero, como dizem os americanos, helicóptero money, baixar juros, imprimir dinheiro, tomar dívida para segurar o impacto que teve a Covid-19 na queda de demanda no mundo inteiro. Isso já está em curso, isso não é suficiente. Então já se começa a falar também em planos de recuperação de longo prazo. A referência principal é o Plano Marshall, mas também se fala na referência do New Deal. O Plano Marshall eu acho que é uma referência melhor, porque ele é pós-Bretton Woods, ou seja, já tinha abandonado o padrão ouro, para reorganizar a Europa, para reorganizar a América, particularmente latina, e para blindar a entrada da China nesses locais. E isso é bom, por um lado, vai gerar compras de demanda reprimida, ou revenge spending, os americanos chamam, ou seja, você passou 2, 3 meses sem comprar nada, então você vai fora, vamos comprar. E está mostrando claramente nas bolsas americanas, brasileiras também, uma recuperação muito forte nos últimos 1 mês e meio, mais ou menos, né? E as pessoas estão apostando que essas compras vão chegar, e já estão chegando, de certa forma. O lado ruim dessa história é que o custo do Estado sobe. Mais dívida, mais impressão de dinheiro, mais encargos sociais. Bom, não é simétrico. O crescimento do Estado, a alimentação do Estado não são simétricas. Ele expande mais rápido do que ele contrai depois. Então, a contração deve ser mais lenta. Pode ser que a gente esteja errado, que o Estado lá em 2022, 2023 consiga contrair de novo na mesma proporção. Não acho o cenário mais provável. Acho 2 cenários mais prováveis que esses. Um é o Estado quebrar. Eu não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo inteiro. Excesso de dívida, excesso de juros muito baixos, a situação acaba levando a uma quebradeira geral. Ou não acontece isso, eu tenho uma recuperação muito lenta, o Estado se segura, mas ele é muito pesado em termos de impostos e encargos, e aí a gente tem uma década perdida. Eu acho que esse segundo cenário é o mais provável, até porque o que os Kondratiev predizem ele, e ele é muito similar ao que aconteceu na década de 30, seguindo a crise de 29. Né?
Ou seja, o Estado demorou para entrar, quando ele entrou, entrou mal, ficou pesado, não saiu direito e acabou gerando uma década muito complicada. E uma segunda linha de raciocínio, que é o fato de que o Ocidente vai reduzir compras da China, porque está entrando em recessão, mas também porque existe uma certa revolta com a China, uma certa antipatia com a China. Eu não acredito em teoria de conspiração, acho que os chineses não fizeram isso de propósito, né? Mas assim, existe uma sensação de que a China errou, ela não deu os dados direito e a gente percebeu uma crise que era menor e quando ela viu, a gente viu uma crise muito maior. E terceiro, a própria êxodo industrial chinês, ou seja, as pessoas estão indo embora da China. Então, de uma maneira geral, o Ocidente vai reduzir as compras da China, que implica que a China deve reduzir as compras do Brasil e que implica que provavelmente a instabilidade política vai se instalar na China. Uma ditadura, a gente sabidamente, quando está em crescimento econômico, as pessoas fazem um trade-off mental. Estou perdendo meus direitos políticos, mas em compensação, esse país está crescendo. Então, há um trade-off. Quando você para de crescer, esse trade-off não existe mais. Ou seja, eu estou perdendo meus direitos políticos por nada. Esse cara está trabalhando pelo trabalho pouco. Não aceita mais. Então, historicamente, ditaduras, quando param de crescer, têm problemas de instabilidade política. Consequências disso. Podemos ter uma crise em W no Brasil, ou seja, nós estamos saindo da primeira parte do W, do primeiro V, pode ter um segundo V lá na frente. Pode ter redução de compras, principalmente em agronegócio e minério. Isso pode ser parcialmente compensado por um dólar alto ou não. É um cenário que eu não posso descartar. Eu não posso afirmar que esse cenário vai ocorrer, eu não posso descartar que esse cenário vai ocorrer. E estabilidade política na China pode levar a duas coisas. Uma é conflitos militares. Também é sabido que ditaduras, quando passam por situações difíceis, elas buscam conflitos militares externos para reunir o grupo em torno da liderança e distrair a população dos problemas internos. O caso mais famoso para o Brasil foi a Guerra das Falklands Malvinas, em 82, quando a ditadura argentina queria se manter no lugar. Ela buscou problemas externos, mas não é o único caso, isso é possível. Os chineses podem vir buscar problemas, conflitos externos, para juntar, agregar a população de novo. No Himalaia, na Caxemira, no Mar do Sul da China, com Vietnã, com Filipinas, com Taiwan, com Coreia. Esse é um cenário de baixa probabilidade, na minha percepção, mas de altíssimo impacto, e eu não posso descartar ele. Pior ainda, menor probabilidade, mas ainda maior impacto, o fim do regime comunista. Quando você conversa com os chineses e lê a história chinesa, você descobre que eles acreditam que a China tem uma história que se explica em ciclos de 50 anos. Adivinha que ciclos são esses? Os ciclos de Kondratiev. A cada final de ciclo de Kondratiev, a China sofre uma grande mudança estrutural. 50 anos atrás, aproximadamente, foi a transição de Mao Tse-tung para Deng Xiaoping e a abertura da China. O ciclo anterior foi a invasão japonesa, que levou, eventualmente, ao fim da dinastia Manchu e à ascensão dos comunistas. No ciclo anterior foi a Revolução de Taiping e depois na sequência de guerras do ópio feitas pelo Reino Unido. No ciclo anterior, durante a Guerra Napoleônica, também houve guerra civil na China. A cada 50 anos, ou 60 anos aproximadamente, a China entra em convulsão interna e há uma mudança estrutural em geral para a China. Os chineses sabem disso. Eles achavam que ia ter que ter uma mudança, uma maior abertura. 5 anos atrás, os dois grupos que se degladiavam dentro do Partido Comunista Chinês, o grupo de Xangai e o grupo de Xinhua, elegeram um cara com uma relação de compromisso, Deng Xiaoping. Xi Jinping. Xi Jinping era o candidato de compromisso entre esses dois caras. O que ele fez nos últimos 5 anos? Ele basicamente expurgou o grupo de Xangai e se aliou ao grupo de Xinhua, sinalizando: eu vou fazer uma abertura econômica, mas para fazer uma abertura econômica eu tenho que centralizar o poder político. E aí o ponto, ele virou na prática um novo ditador, né? Ele é o terceiro grande homem da história do Partido Comunista. Mao Tse-tung, Deng Xiaoping e agora Xi Jinping. Então eu acho que a China vai ter uma mudança estrutural. Eu posso não saber qual exatamente, mas eu acredito que ela vai ter uma mudança estrutural. Esse é o quadro de cenários. Antes de partir para falar sobre como gerenciar a saída disso, eu quero abrir para perguntas. Tá legal? Deixa eu interromper a compartilhamento aqui, abrir um pouco para perguntas. Depois eu volto para a gente falar de como é que sai, gerencia isso e como é que esse novo cliente que a gente vai ter que enfrentar. Dúvidas, perguntas, curiosidades, pessoal?
Bem, pessoal, para esse primeiro momento, vamos aí às perguntas, depois de uma visão ampla e trazendo para essa teia e a lógica. Valdemar, Jorge Parede, eu posso perguntar? Parede, por favor. Mais uma vez, um grande prazer estarmos juntos. Eu achei belíssima a apresentação do professor aí, espetacular, com a série histórica, com a fundamentação, mas eu gostaria de fazer um questionamento. Como é que a China vai reduzir as compras, sobretudo com a carência alimentar que ela tem? E grande parte dessas compras que ela faz, a parte de alimentos, é aqui do Brasil. E aí, como é que ela... até certo ponto, o que ela compra do Brasil, minério de ferro, poderá ser reduzido com a redução do crescimento. Mas as compras de alimentos, ela sempre vai ter carência. Como é que ela vai reduzir as compras do Brasil, se ela vai precisar de alimento? Se ela, num primeiro momento, não tiver tanto dinheiro entrando em caixa e começar a ter desemprego, de não crescer, e tudo indica que a China vai encolher a economia esse ano, naturalmente, por oferta e demanda, eles vão diminuir as compras. Os próprios chineses vão apertar o cinto e vão passar a consumir menos e importar menos. Essa é a minha hipótese. Não necessariamente ela vai acontecer. Legal? O que a gente tem de previsão hoje é que a economia chinesa vai encolher, como o mundo inteiro, né? É um ano onde todas as economias vão encolher. Então, muito possivelmente, os preços dos commodities cairão. Já estavam baixos, depreciados no final do ano passado, isso foi compensado pelo dólar relativamente alto. Isso pode acabar acontecendo também no Brasil, ou seja, preços dos commodities em dólar baixo, mas mais o dólar alto em real, isso uma coisa compensa a outra. Tá claro, Jorge? Mas, professor, eu estou falando do caso de alimentos. Como é que a China vai alimentar 1,350 bilhões de habitantes, que você disse que agora já está entrando na classe média? Como é que esse pessoal vai deixar de comer se eles não têm alimentos lá? Eles vão ter que importar de onde haja alimento. O maior foco de alimento, de produção de alimentos no mundo hoje, para crescer, é o Brasil. Se eles não tiverem dinheiro entrando, e tiver desemprego, as pessoas vão comprar menos. Eles vão diminuir o volume de comida deles, como qualquer crise. E aí você vai ter os preços das commodities caindo por uma questão de oferta e demanda. Durante esse período não tem emprego, come menos. Quem tem emprego pior, come menos. Passa fome no limite. O senhor disse o que eu ia dizer, mas passar fome é o limite mesmo, né? Sim, mas isso é uma maneira de fazer isso numa ditadura, né? Uma das coisas que fazia a ditadura avançar na China é o seguinte: eu não tenho liberdade política nem individual, mas a economia está crescendo, está melhorando de vida. Então, o cara aceita isso de alguma forma, faz um trade-off mental de que ele está fazendo um sacrifício, né? Agora, se para de crescer, esse trade-off não existe. O limite, o cenário pior possível é uma convulsão na China. E aí desaba mesmo. Aí a demanda de produtos chineses, de brasileiros da China, desabaria mesmo. Para o Brasil, a gente tem que torcer para a China não acontecer isso. Beleza, professor. Muito obrigado, parabéns pela sua exposição. Agora, o primeiro sintoma para a convulsão é a fome, né? Tudo bem, vai em frente, deixa os outros perguntarem. Legal, obrigado. Pessoal, iniciativas como essa do nosso querido Jorge Parente são importantes, né? Então, fiquem à vontade também de fazer perguntas diretas, de contar alguma experiência, de trocar uma experiência. Esse momento, em outros momentos deste evento, aconteceu também e é muito rico. Nós já temos também várias perguntas aqui no chat, tá? A primeira delas, do Antônio Amato: como você vê a situação do emprego no Brasil e como fica a situação das empresas? Olha, o desemprego no Brasil vai crescer e o governo vai ter que dar uma segurada nisso, inevitavelmente. A gente já tinha um nível de desemprego relativamente alto, piorou um pouco, mas não piorou tanto quanto outros países. Você olha para os Estados Unidos, está muito pior. Acredito que uma recuperação, alguns falam em V, outros falam o símbolo da Nike, né? Um pouco mais, a saída um pouco menos acentuada do que a entrada, assim, hipótese do W, mas assim, eu acho que a gente não vai perdurar tanto assim. E além disso, o governo vai ter que, inevitavelmente, começar a jogar dinheiro, né, para as pessoas.
que é o renda mínima ou o dinheiro de helicóptero, como alguns chamam. A gente já tem esse programa aí de dar R$600 para as pessoas, para uma grande quantidade de pessoas, o Bolsa Família. Você tem que manter o capitalismo rodando. O capitalismo precisa de consumidores. O capitalismo odeia miserável, mas porque o miserável não consome, né? Ele precisa de consumidor, não precisa de miserável. Então, o capitalismo é, de certa forma, inclusivo, porque ele quer incluir as pessoas no sistema de compra, né? Ele não quer que as pessoas fiquem fora. Para crescer, ele precisa incluir as pessoas. É simples assim. Um representante da CDP. Qual a saída para o Brasil agroexportador de commodity? A solução é agregar valor. Sair de commodity. O jogo da commodity é um jogo absolutamente difícil. Quanto mais você produz, mais você inunda o mercado, consequentemente, mais você joga o preço para baixo. Então, ele é um jogo de autodestruição. Vou aumentar o produto, aumentar o produto, se joga o preço para baixo, eu acabo ficando no mesmo lugar. Não é saída. A saída é agregar valor. Em agronegócio, sair para a agroindústria e qualquer outra commodity, metal, por exemplo, você tem que agregar valor. Então, você tem que partir para a industrialização, que é o caminho inevitável do Brasil. A gente desindustrializou nos últimos 40 anos, mas você não vai conseguir crescer sem industrializar. Então, vou falar o que eu normalmente falo no discurso, é que a história do agronegócio tem 3 fases. A fase 1 é vamos aumentar a terra, que a terra está barata. Então, vai aumentando terra, aumentando terra, aumentando terra, aumentando terra. Está barato, vai aumentando. Só que na ponta começa a ficar a terra muito ruim, que é a história do Davi Ricardo lá do século XVIII, XIX. Ele diz, não, na margem, a terra é porcaria, não vale mais a pena incorporar a terra. Retornos decrescentes. Então vai para a fase 2. Eu vou pegar a mesma terra e vou produzir mais por hectare. Então vou agregar irrigação, mecanização, tecnologia, adubagem, botar melhor de semente para produzir mais por área. Essa segunda fase está quase no limite do Brasil. Ela não acabou ainda tem espaço para ela. Tem mais uns 10, talvez 15 anos. Vem agricultura de precisão ainda. Mas isso acaba. O que você vai fazer depois? Industrializar. Onde você vai agregar valor por marca e tecnologia para ganhar muito valor. Os exemplos que eu gosto são França. A França não exporta uva. A França exporta vinho e champanhe. Na hora que você transforma 1 quilo de uva em 1 quilo de champanhe, a agregação de valor é absolutamente gigantesca. Café, né? A Alemanha exporta café. Ela não tem um pé de café na Alemanha. Na hora que ela compra o pé do café de todo mundo, torra, moe, faz o blend e vende Nespresso da gente, né? E chocolate belga. Não tem cacau na Bélgica nem na Suíça. Eles pegam o cacau do mundo inteiro, processam e vendem Toblerone, Lindt para gente. Na hora que você transforma 1 tonelada de cacau em 1 tonelada de Lindt, o valor explode, né? E mesma coisa para outras áreas, né? Ou seja, você vai ter que agregar valor. Você vai ter que sair de vender a commodity, agregando valor por marca e tecnologia. Nem é uma tecnologia do outro mundo. Um exemplo que eu gosto é soja. Soja, quando você depende do valor da saca, né, do que você consegue vender a saca, mas imagine que você consiga vender uma saca de 60 quilos a R$90, que está bem vendido. Né, dá R$1,50 por quilo. Na hora que você pega essa mesma soja e transforma em hambúrguer baseado em planta, você vende a R$100 o quilo. Para sair de R$1,50 por quilo para R$100 por quilo, é um salto que você não vai conseguir fazer para aumentar a terra, nem para aumentar a produtividade da terra. Só a industrialização dá esse salto. Então, essa é a saída. Você pode gostar dela ou não gostar dela. Essa é a única saída. Próxima pergunta. Próxima do Rogers, onde ele coloca a seguinte percepção. Uma vez que, ao encerrar o ciclo, os países, principalmente o Brasil, entrarão em colapso, como as empresas vão se financiar sem o agente público? Aí que está, o Estado tem que entrar. O papo de Estado mínimo, de que o Estado é ruim, etc., ele desaparece nessa história. O Estado existe justamente para ser o sujeito que ampara todo mundo. No último caso, você imprime dinheiro. E é o motivo pelo qual a gente abandonou o padrão ouro. O padrão ouro, todo o dinheiro tinha que ser lastreado em ouro, então você não podia imprimir todo o dinheiro que você queria. Agora, o céu é o limite. Se imprime o quanto você precisar.
Legal? E já está se imprimindo. Se você for olhar o Money Supply, né? M0, M1, M2, está tudo subindo. O mundo inteiro está imprimindo dinheiro, baixando juros, baixando impostos, jogando dinheiro de helicóptero para as empresas. Vai ter bailout, vai ter perdão de dívida, vai ter de um tudo, porque o preço de não fazer isso é muito maior. O preço de não salvar a economia é muito maior. A gente já sabe disso, porque a gente já viu em outros carnavais, em outras situações onde você tentou não fazer isso, e aí vai vir um dominó, vai todo mundo quebrando. Efeito dominó. Então, se ampara os bancos, para os bancos sobreviverem. No primeiro momento, os próprios bancos tesouram esse dinheiro, porque eles mesmos estão prevendo risco. Depois vai o de governo e começa a dar por outros mecanismos de dinheiro, e tem que chegar na ponta, né? No limite, o governo dá. E esse é um dos argumentos para o renda mínima universal, né? Você vai dar dinheiro reto na mão do consumidor, para sustentar a população, sustentar o povo, e esse povo consumindo manter as empresas, manter a economia girando. Legal? Então, esquece o discurso do Estado mínimo por enquanto. Esse discurso do Estado mínimo é um discurso ideológico, assim como o discurso do Estado máximo, de que o Estado sabe pode tudo, também é um discurso ideológico. São ferramentas. Tem momentos em que você marcha para uma que precisa dela, tem momentos que você marcha para outra que precisa da outra. Você não tem que ficar preso em uma ideologia, você tem que combinar as ferramentas dependendo do momento, né? Para quem só sabe usar martelo, tudo é prego. São ferramentas, você tem que saber usar as ferramentas fiscais no momento certo e rocar de uma para outra também no momento certo. Infelizmente, existe uma assimetria. O agente público tende a ser ter mais facilidade de aumentar o Estado do que de reduzir o Estado. Isso é da natureza do próprio agente público, porque ele tem um interesse próprio, ele tem um viés inato dele. Tá legal? Próxima pergunta. Agora, o Marden, como você vê os novos recursos em uso pelos bancos centrais no combate a crises com aumento de liquidez, que no final não refletiu em um aumento de inflação equivalente? A lógica é a seguinte: quando você tem mais dinheiro no mercado para comprar as mesmas coisas, você gera inflação. Só que, neste caso, o dinheiro sumiu, porque você não tem mais. Então, você bota mais dinheiro no mercado, mas isso não gera inflação. Você não tem mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Você tem dinheiro novo. Legal? Então, em situações deflacionárias, que é o que a gente está vivendo hoje, imprimir dinheiro não tem o mesmo efeito, não é linear. Agora, em situações onde você já tem inflação, em situações onde você já está na capacidade limite de produção, aí você botar dinheiro, você vai gerar inflação, sim. Jário Barreto, cisnes negros têm se intensificado recentemente. Que cenários podem ser previstos com o mundo já em crise, com novos cisnes negros? Se eu for te falar a lista de cisnes negros que eu tenho no meu livro, ela é enorme. Tem uns 20, né? Nem todos são negativos. Tem alguns que são positivos, novas tecnologias que aparecem do nada e mudam o ambiente. O cisne negro é um evento de alto impacto e probabilidade ou muito baixa ou desconhecida. Ele pode ser positivo, pode ser negativo. Ou pelo menos ele pode ser positivo para algumas pessoas e negativo para outras. Um exemplo que eu gosto é de telefonia a cabo, né? Ou seja, a fibra ótica. Ela, de repente, aparece na década de 80 e ela altera o ambiente. Bom para uns, ruim para outros, né? Mas, no geral, assim, os cisnes negros não tendem a não ocorrer tantos ao mesmo tempo. A gente teve basicamente 2 juntos aí. Um foi a Covid e o outro foi a briga entre a Arábia Saudita e Rússia, que jogou o preço do petróleo lá embaixo. Um terceiro pode ocorrer, mas é pouco provável. Legal? No Brasil, a gente tem uma instabilidade política que está meio que acalmando, né? Mas ainda também não está completamente resolvida por aqui. Mas isso, eu aposto que a probabilidade de você ter mais um cisne negro, mais outro, vai diminuindo estatisticamente. Valdemar, o Bruno, tem uma pergunta. Ô, Bruno, você é bem-vindo. Professor, o senhor falou que, devido à resiliência brasileira, as chances que a gente possa se privilegiar de um bring back manufacturing, caso o mundo decida mudar o eixo China para países com menor risco.
quais setores você enxerga na manufatura que o Brasil pode se privilegiar dessa tendência? De cara, material de médico, cirúrgico. Os americanos não quiseram, na década de 60 e 70, mandar o que eles chamam de complexo industrial militar para lá, porque eles achavam que a indústria militar tinha que ficar no seu território para caso de guerra. Isso era uma resiliência nacional, uma segurança nacional, mas não incluíram nisso material cirúrgico, material hospitalar. Descobriram, nesta crise, da pior forma possível, que eles dependiam muito de material médico hospitalar cirúrgico da China. Então, isso claramente vai ser uma indústria que vai voltar para o Ocidente. Pode não necessariamente voltar para os Estados Unidos por causa de mão de obra cara, né? Você não vai precisar fazer tudo nos Estados Unidos. Então, acho que o Brasil pode se beneficiar disso, o México pode se beneficiar disso. Indústrias associadas, por exemplo, à mão de obra não tão qualificada, e com, por exemplo, indústria de aço, indústria de automóvel, que a gente tem carro aqui, pode fazer. Tem várias indústrias que podem vir para cá, pesadas, mas eu acho que a gente pode também olhar para as novas tecnologias, tentar buscar as indústrias de alta tecnologia que os americanos não querem botar na China mais dinheiro. Robótica, inteligência artificial, e os americanos percebem isso como, entre aspas, botar azeitona na empada do outro. Então, vão querer botar isso mais próximo do território deles. Eu gosto de parafrasear o Trump, dizendo que é o Make America Great Again, botando o S no América, porque eu acho que Brasil, Argentina, México e Chile têm um potencial bastante significativo de recuperar parte dessa indústria que está voltando da Ásia. O México já estava fazendo isso, né? O norte do México já estava se beneficiando disso, o Brasil ainda não. Acho que a Zona Franca de Manaus pode se beneficiar, algumas regiões do Sudeste podem se beneficiar, e algumas cidades, particularmente do Nordeste, principalmente as da costa, acho que tem um potencial bastante grande. É isso, você teria que olhar indústria, mas eu acho que algumas dessas indústrias, olha para aquelas 12 tecnologias que eu mostrei lá e ver quais teriam benefício de vir para o Brasil. Tá legal, Bruno? Agora, Itamar Machado. Ó. Se reduzir a exportação brasileira para a China, o preço do mercado interno deverá cair. Isso pode gerar deflação no Brasil e favorecer a emissão de moeda para quitar dívida? Potencialmente sim, né? Tem que tomar cuidado se você vai emitir moeda demais, né? Você tem que ter um limite. Tudo na vida tem um limite, né? Ou seja, é bom emitir um pouco, porque você está num período deflacionário, você pode emitir, pode pagar alguma dívida, principalmente da dívida interna brasileira, e isso ajudaria o mercado também internamente, mas tem um limite, tudo tem um limite para fazer. Charles Boris da Lanlink. A China tem se transformado num grande produtor de tecnologia, notadamente inteligência artificial e 5G. A armadilha da renda média pressupõe mão de obra como fator de competitividade. Minha visão é que tecnologia será o grande diferencial de competitividade. Não vê esse cenário? Os chineses sabem que a única saída deles é para cima. Quando você entra na armadilha da renda média, você não tem saída para baixo. Você não consegue voltar a ser um país low cost. Você tem que sair para cima. O problema da China é, para fazer isso, eles vão ter que deixar a gente para trás. Eles não conseguem fazer isso com 1,5 bilhão de pessoas. Eles conseguem fazer isso na região mais ao sul da costa e na região central do Vale do Rio do Amarelo. Mas você não consegue fazer isso com a região que eles chamam de Shangri-La, região em torno da região do sudoeste deles, não conseguem fazer isso no interiorzão lá de Xinjiang, Tibete, Mongólia interior, e também não conseguem fazer na região da Manchúria. Isso é um problema histórico para a China. A costa é mais rica do que o interior. Sempre que a China se abre, a costa cresce mais rápido do que o interior. E, em geral, o sul cresce mais rápido do que o norte, porque o sul tem bons portos, está mais próximo de exportação do ocidente. Então, historicamente, sempre que a China cresceu muito, a costa cresceu mais do que o interior e o sul cresceu mais do que o norte. Isso criou desequilíbrios que gerou guerras. Então, a China tem um problema grave. Ela, para conseguir abrir o mercado, ela vai ter que criar desequilíbrios. E é isso que o Xi Jinping diz, assim, eu preciso centralizar o poder para poder abrir a China, senão vai dar ruim. Eu vou quebrar esse país. Agora, eles estão investindo muito, como você falou, não só em inteligência artificial, 5G, mas outras tecnologias, em robotização, eles estão comprando empresas de alta tecnologia. Um exemplo que eu gosto é a KUKA, que é uma empresa alemã, uma das maiores empresas de robôs do mundo, é chinesa agora, porque eles sabem, eu tenho que aumentar a produtividade. Se eu quiser manter a competitividade,
sair para baixo não dá, eu tenho que sair para cima. Sair para cima vai dar problema porque eu vou desencadear os desequilíbrios internos. Então é uma sinuca de bico para a China. Tá legal? Muito bem. O Alexandre, da Lanlink, quer falar também, né, Alexandre? Por favor. Queria... Professor Paulo sempre Pode estar com vocês aí, Charles, Alexandre, aqui conosco. Parabéns, professor Paulo, sempre brilhante. Eu queria que o senhor comentasse um pouco, se fosse possível, das rupturas tecnológicas que foram citadas, né? O setor, os investimentos, tudo, mas não sei se seria possível explorar um pouco mais no tocante aos impactos nos diversos setores da economia de cada, assim, de alguma dessas tecnologias de ruptura que foram citadas. Isso vai ter impacto. Isso é um papo de 2 a 4 horas, tá? Vou falar uns 2 a 3 minutos, que é o que a gente tem aqui. Mas, assim, os termos mais chamativos são indústria 4.0 e transformação digital, que vão afetar quase todos os setores. Quando você fala de robotização, de inteligência artificial, de sensores, isso, na verdade, tem sido vendido como indústria 4.0 e transformação digital vai afetar todo mundo. Particularmente, a transformação digital vai afetar o ciclo que a gente chama de inteligência competitiva. A inteligência competitiva vai ficar muito mais eficiente do que ela é hoje em dia. Eu acho que o setor de energia vai ser muito relevante, e com isso baixar o custo de energia vai gerar também um efeito em cascata em quase todos os outros setores. De maneira geral, o que eu acho que vai acontecer é um fenômeno chamado destruição criativa. O que é destruição criativa? Você vai destruir empregos no primeiro momento para criar empregos num segundo momento. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo mais matemático para tangibilizar isso. Imagina que você usa 4 pessoas para produzir um produto. Tá legal? E esse produto custa 1.000 unidades monetárias. 1.000 reais, 1.000 dólares, 1.000 libras, 1.000 euros, 1.000 qualquer coisa. Tá bom? Uma nova tecnologia surge e você passa a ser capaz de fazer esse mesmo produto com apenas uma pessoa. Então, na verdade, você destruiu 3 empregos no primeiro momento. Tá legal? Só que agora, por conta dessa redução tecnológica de mão de obra, esse mesmo produto custa 100 unidades monetárias e não mais 1.000. Tá bom? Então, você consegue fazer não um para mercado, mas 10. Para o mesmo custo, para o mesmo volume de desembolso, você vende 10 unidades de 100 pratas ao invés de uma de 1.000. Como precisa de uma pessoa para criar um produto, na verdade, agora você está empregando 10. Então, você tinha 4, baixou para 1 e subiu para 10, porque a demanda aumentou. Deixa eu dar um exemplo disso muito, muito tangível no que aconteceu no Brasil. Telefonia celular matando a telefonia fixa. 20 anos atrás, as pessoas declaravam linha telefônica no imposto de renda. Quem queria ter celular tinha que participar de um sorteio. Quando era sorteado, comemorava e vendia o celular para outra pessoa. Eu cheguei a ouvir a seguinte frase: eu vou deixar um legado para os meus filhos. Eles vão viver de aluguel de linha telefônica. Legal? Quanto vale a linha telefônica hoje? 0. Legal? E, portanto, você destruiu quase todos os empregos de telefonia fixa. O que aconteceu com os empregos de telefonia? Eles explodiram. Todo mundo tem celular, tem mais celular do que gente no Brasil hoje. Deve ter uma ordem de 1.7, 1.8 celulares por pessoa no Brasil hoje. E o número de pessoas empregadas em telefonia celular é muito maior. Você entra em qualquer shopping, você vai ver 3 ou 4 lojas só de celular. Fora todo o pessoal na retaguarda operando isso. Ou seja, você aumenta em muito a quantidade de pessoas empregadas por conta desta mágica que eu falei. Você, num primeiro momento, reduz os empregos, mas como você vende muito mais, se aumenta os empregos. Isso vai afetar todos os setores. Destruição criativa, chegando por indústria 4.0, inteligência artificial, transformação digital, redução de custo de energia, isso vai afetar todos os empregos. Claro, eu dei uma explicação relativamente curta e simplificada. Eu tenho material para falar sobre isso por horas, mas eu não tenho tempo aqui para falar todas essas horas sobre esse tema, que eu acho fascinante, particularmente. É legal, Alexandre?
Miguel Marques, professor, a globalização está mudando. Em que nível os países voltarão a produzir internamente? A comercialização entre os países será afetada? Meu modelo aponta que sim. Acho que é uma década de redução da globalização. Portanto, com a globalização, um jogo de ganha-ganha, a gente se afasta dela e vai para um jogo de perde-perde. Naturalmente, isso dá errado e as pessoas depois revertem isso na segunda metade da década. E é isso que forma os ciclos, né? É um momento que você vai e volta, um movimento pendular entre as várias possibilidades. A Isabela Martim, o senhor falou em resiliência como modelo de negócio. Na prática, como isso se desenvolve, se concretiza no ambiente corporativo? Eu vou mostrar mais à frente, quando eu falar de como você faz a retomada e alguns modelos de negócio, eu acho que tem que buscar mais resiliência. Modelos que resistam aos vários impactos. A gente viu, por exemplo, que vendas online são importantes em momentos como esse. Uma economia de aluguel, uma economia de distância, de baixo toque. E aí vai depender muito do setor, mas assim, você tem que buscar o seguinte: quais são os riscos que eu corro? A gente via muito pouco gestão de risco nos últimos 20 anos e muita gestão de performance. Então, a mantra foi performance, 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 performance durante 20 anos. Deu no que deu. Né? Agora, você vai buscar o seguinte: o que é resiliente? O que me dá uma boa performance ainda, mas com um risco menor? A gente vai sair de alto risco, alto retorno, para médio risco, médio retorno. Eu não acho que a gente vai para o baixo risco, baixo retorno, que acho que baixo retorno ninguém quer no final das contas. Mas eu acho que vai ter um balanceamento maior para tentar fazer gestão de risco direito aí. Valdemar, me fez lembrar aqui, professor Paulo, um termo que eu aprendi durante essa pandemia: é menos unicórnios e mais camelos. Né? Empresas camelos, aquelas que têm condições de atravessar o deserto. Né? Por aí. O unicórnio é tipicamente da lógica da performance. Né? Eu quero bater 1 bilhão rápido. Né? E aí eu gosto de lembrar de assim, cervejarias que duram 1000 anos. Né? Você pega esse Stella lá, tem 600 anos. Você olha para negócios que são, como você falou, camelos. Né? Sem dúvida. Josué Rosado, nosso querido parceiro da Construtora no Rio Grande do Norte. Vai ter muita quebradeira? Quem vai mais sofrer no Brasil? O grande, o médio ou o pequeno? Em geral, é o pequeno, né? E não tem caixa. Um dos fatores principais de resiliência é caixa. Então, se o cara não tem caixa, não tem acesso a crédito, então a chance do pequeno ir para o buraco é maior. O médio tem um pouco mais de chance e o grande tem mais chance ainda. E desde 2008, os grandes vêm tesourando, botando dinheiro para o caixa. E já ficaram ressabiados lá em 2008 e mantiveram um caixa relativo gordo. Aí você pode argumentar, mas isso não otimiza o retorno sobre capital nem o retorno sobre ativos. É verdade, porque eles já estavam se preocupando com uma lógica de maior resiliência. Tá? Então, acho que essa lógica de você ter um caixa gordo que aguenta 6 meses, que aguenta 1 ano, ela vai aumentar. Diminui o retorno sobre ativos, é verdade. Mas garante que você é o camelo. Né? Eu gostei da metáfora do Bruno. Né? Muito bem, vou acelerar aqui, que nós temos o segundo bloco, aí sim tratando os negócios, as empresas, depois dessa visão mais ampla. Né? Então, o Paulo, as empresas brasileiras estão preparadas para essa agregação de valor sobre as matérias-primas? Pouco preparadas. Acho que a gente viveu durante muito tempo olhando fundamentalmente, vamos fazer o que é barato, vamos fazer o que é fácil, agora tem que fazer uma coisa um pouco diferente, tem que sair um pouco da zona de conforto. Nosso querido Renato Aguiar, parabéns pela iniciativa do projeto Conselheiros do Bem, pela qualidade dos calls, estou participando como representante da CDT Capital. O Luca Mendes, não, ele só para dizer que saiu, mais à frente aqui... Bezerra, qual seria a China para sair para cima? Você está pensando em termos de vender quem vai ser o próximo grande mercado consumidor? Possivelmente, assim também. Possivelmente Índia. Eu acho que tem muitas indústrias indo para a Índia vai ser um novo mercado forte para o Brasil. Calais, o pós-crise pode aumentar a concentração de renda no Brasil e no mundo? Isso possibilitará nicho para novos produtos e serviços para alta renda?
Em geral, crises são desconcentradoras de renda, né? Historicamente. A tendência é que o Piketty mostrou, Thomas Piketty mostrou, em tempos normais, a rentabilidade é maior do que o crescimento econômico, isso concentra a renda. E historicamente mostra também que se desconcentra a renda em período de crise. Ou seja, há um momento em que o Estado tem que intervir, a renda é desconcentrada, em geral meio na força. Muito bem. Aí o Renato, os juros continuarão muito baixos no médio e longo prazo ou podemos ser surpreendidos com um abrupto crescimento no custo do capital, pegando os países com elevadas dívidas públicas no contrapé? Hoje, o Fed americano acabou de sinalizar que vai manter juros muito baixos por pelo menos 2 anos. Acredito que também vai acontecer aqui no Banco Central. Acho que isso até 2022, 2023 vai ficar, porque é o Estado que tem que entrar para salvar as pessoas. O risco da gente, como eu falei, é a quebradeira lá na frente. O Estado não se sustentar, tem que ficar imprimindo dinheiro e rolando dívida. Mas eu acho que num horizonte de 2 anos, os juros vão se manter baixos. Muito bem. O Edilson, Isabela parabenizam. Danilo, o governo não deveria diminuir a meta de inflação para não ter que baixar tanto a Selic e ficarmos com a taxa de juros mais comparável com os demais países? A taxa de juros nos outros países está basicamente zero ou negativo. Se você for olhar a Euribor, ela é negativa, o americano está basicamente no zero. O Japão, eu não sei como é que está agora, mas era basicamente zero também. A Selic não vai para zero, está em 3%, se não me falha a memória. Se cair para 2%, está de bom tamanho até o final do ano, mas acho que não vai a zero, não. Acho que não vai ficar igual. E o que é já histórico, né? Quer dizer, a gente que está acostumado com o Selic de 18% no passado, relativamente recente, ver um Selic de 3% sim, até esquisito para a gente. É de fato maravilhoso a gente ter esse volume de participações nessa noite, né? Com muita interação. E vamos à última pergunta, inclusive aqui presente também, de uma forma muito emocionante, o nosso grande amigo Wagner Veloso, Paulo e outros. O Gladson, sempre bom ouvi-lo novamente, dizem que aprendemos quando dói no bolso. Você acha que agora ficou a lição para as médias e pequenas empresas de que caixa é o rei? Bom, se não você aprendeu responde, com essa, já vai para o segundo bloco. Não aprendeu com essa, vai ficar difícil, né? Assim, se não aprender agora, não vai aprender mais nunca, né? E aí não tem jeito, quer dizer, você está perdendo, você está, de certa forma, perdendo dinheiro porque você não está otimizando o seu caixa, mas você está criando resiliência. Tá legal? Bom, acho que a gente pode ir agora para o segundo bloco, né? Por favor. Antes do segundo bloco, só queria agradecer ao Wagner, para rever o Wagner aí. Prazer. O Wagner é que me recrutou para a Fundação do Cabral 10 anos atrás. Então, eu tenho um carinho especial aí pelo Wagner. Legal? Mas deixa eu mostrar o material que eu tenho para a segunda parte. Que orgulho para mim, viu? O Wagner fez o mesmo comigo em 2003. Ele é muito bom nisso, né? Que orgulho para mim, que prazer estar escutando aí mais uma vez o Paulo Vicente, aprendendo demais com ele. Parabéns a Valdemar, Barros, o Vitor, o Gleison, por essa live que eu estou fazendo aqui com todos nós. Estou emocionado também de ver vocês aí. Obrigado, Wagner, por tudo, hein? Grande abraço. Prazer é meu, Wagner. Mas vamos voltar aqui, então, mostrar a segunda parte. Então, o que eu queria mostrar agora é a saída, né? Quer dizer, como é que a gente sai dessa e como é que a gente se prepara para a retomada? Eu acho que tem 2 frases boas para começar. Uma é essa do Luiz Pasteur, né? A sorte favorece a mente preparada. Quem se preparou para as coisas vai ter vantagem nessa saída. E a segunda é do primeiro bilionário da história, Jonathan Meyer Rothschild, compre quando há sangue nas ruas. Ou seja, no momento lá do desespero, tempo desesperado, requer medidas desesperadas, quem está com caixa entra comprando, né? Desespero por caixa faz com que as pessoas vendam seus ativos baratos. Então, é o momento de comprar ação, é o momento de fazer fusões e aquisições, é o momento onde compra na baixa, não compra na alta. Então, eu gosto muito de usar o modelo VUCA para refletir um pouco sobre isso. O modelo VUCA é um modelo desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. É uma matriz 2x2, onde você coloca se a situação é conhecida ou desconhecida,
e o seu efeito das suas ações é conhecido ou desconhecido. E aí, no cruzamento delas, surgem as 4 situações arquetípicas: volatilidade, incerteza, complexidade ou ambiguidade. Né? Eu não vou entrar em todo o detalhe do modelo, vou me concentrar na volatilidade e na incerteza, que são os 2 casos que eu acho que foram mais claros nesse momento da Covid. Primeiro, uma volatilidade muito forte e agora uma incerteza muito forte. Acho que mas o modelo, depois, se quiserem, tem um artigo publicado na revista Dom, tem material sobre isso, e é um modelo que dele deriva o termo mundo VUCA. Né? O mundo VUCA diz: o mundo está muito VUCA, tem muita volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Mas esse termo deriva do modelo que é lá da década de 90. O que a gente viu foi muito fortemente foi a volatilidade no primeiro momento. O que é volatilidade? Eu sei onde é que eu estou, eu sei qual é o efeito das minhas ações, eu não dou conta de acompanhar a velocidade da mudança. A taxa de mudança externa é maior do que a taxa de mudança interna, então o mundo vai descasando de mim, eu vou perdendo a corrida. Isso é a volatilidade. E acho que esse mundo foi o mundo lá do primeiro impacto, em fevereiro, março e abril. A gente estava descasando, não conseguia acompanhar as mudanças. O que a literatura recomenda nesse caso? Crie uma visão de futuro e evangelize a organização em torno dessa visão de futuro. Você não está dando conta das mudanças, mas você sabe para onde você está indo. Olha, daqui a 1 ano a gente vai estar assim, daqui a 2 anos a gente vai estar assado, daqui a 5 anos a gente vai estar assado. A gente sabe qual é a nossa visão de futuro, nós estamos no caminho. Não está dando tempo, vai chegar lá. Então, criar essa visão de futuro e depois de evangelizar, catequizar a organização em torno dela, eu acho que é uma tarefa muito importante e acho que ela ainda é relevante agora, mesmo já tendo passado o período mais crítico da volatilidade. O que a gente está vendo agora é um período crítico de incerteza, onde eu conheço a situação, mas eu desconheço o efeito das minhas ações. Devo relaxar o lockdown, a quarentena? Devo voltar a operar? Não devo voltar a operar? Devo botar mais estímulo na economia ou não devo botar mais estímulo na economia? O que eu faço caso eu compre uma bicicleta? Eu não sei, eu tenho incerteza. Legal? Então, na prática, essa situação é talvez até mais difícil de lidar, porque a gente é treinado negativamente para ela. A maior parte de nós foi executivo, e o executivo quer executar, quer sair rachando, quer sair resolvendo os problemas. O que a incerteza precisa é de compreensão. Eu preciso dar um freio de arrumação e vamos fazer cenários. Vamos pensar estudos alternativos, situações alternativas. Então, eu tenho que controlar a minha ansiedade própria e a ansiedade das organizações. As organizações são ansiosas. Por quê? Porque elas querem executar. A organização é toda feita para executar as coisas. Então, ela recruta gente ansiosa, treina gente ansiosa e estimula a ansiedade das pessoas. Por quê? Porque o executivo é um cara ansioso pela natureza dele. Então, na prática, controlar essa ansiedade é muito difícil, mas é necessário. É um momento onde você tem que parar, dar uma reflexão, calma, pode ser por aqui, pode ser por ali, talvez não seja o momento, testa a água, vê se está dando certo. Bom, resolveu o problema, aí sim, você segue. E esse é o momento que a gente viveu aí de abril para cá. Abril, maio, junho, é um momento de incerteza, provavelmente julho ainda vai ter um momento de incerteza. E eu acho que a gente tem essa dificuldade, ou seja, de sair da volatilidade, vai para a incerteza, e a gente é até mais bem treinado para lidar com a volatilidade que a incerteza. Então, está aí a recomendação da volatilidade, crie uma visão de futuro e evangelize a organização em torno dela. A recomendação da incerteza é tenha calma. Pense em situações alternativas, teste, vá com calma, controle a sua ansiedade e a ansiedade dos outros. Bom? O que eu tenho que fazer daqui para frente? Assim, gerenciando na crise, eu tenho que pensar 2 coisas, curto prazo e médio prazo. Curto prazo é liquidez, é o caixa rei, como a gente já colocou aqui. Eu tenho que ter um caixa gordo para segurar 6 meses, 1 ano em caso de problemas. Mas na saída disso, tem esses 6 pontos aí que eu acho que são relevantes. E no final das contas, eles são todos redução de risco. São todos resiliência. Se internacionalizar, porque você não depende só de um mercado. A internacionalização nem seria tão útil nesta crise específica, mas ela em geral ela é relevante. Inovação, para você diminuir custos e tentar fazer aquela mágica da destruição criativa que eu mostrei para vocês, ganhando mais mercado. Sustentabilidade tem a ver com o verde do dinheiro, é sustentar o lucro, então é reduzir riscos de todas as formas para garantir a sustentabilidade do lucro.
Cadeia de suprimento, eu tenho que olhar para o meu fornecedor, e o fornecedor do meu fornecedor, e para o meu cliente, o cliente do meu cliente, para tentar entender essa cadeia de valor, essa cadeia de suprimento, e não matar ela no desespero do caixa. Se eu tenho um caixa razoavelmente bom, eu consigo manter e gerenciar minha cadeia de valor razoavelmente. E internamente, gestão de pessoas, porque você não faz nada sem gente, não adianta sair demitindo as pessoas. E marca, você tem que cuidar da marca nesse momento para não falar uma bobagem, como aconteceu com alguns empresários, ou acabar danificando a marca permanentemente, às vezes, por conta de uma situação momentânea. Então, na verdade, isso é um trabalho de casa aqui. Você tem que fazer permanentemente. E eu acho que aqui está a discussão da resiliência. Como é que eu balanceio performance e resiliência? Está nesses 6 itens aqui. Eu não posso só olhar performance. Eu tenho que olhar esses 6 itens aqui para equilibrar performance com resiliência. Bom? E quem é o cara que a gente vai atender agora, né? E como é que é esse novo normal? Então, a pergunta que não quer calar, todo mundo fala do novo normal, mas ninguém responde direito o que é o novo normal. Então, eu fiz slides aqui nas últimas semanas para explicar um pouco. E é uma visão customer-centric, né? Isso é tudo parte do cliente, né? Um novo consumidor vai resultar numa necessidade de um novo modelo de negócios. E a partir desse modelo de negócio, eu vou pensar qual é o meu novo escritório. No caso específico da Fundação e da Barro Soluções, com essa nova educação executiva, né? Ou seja, é customer-centric, né? Ou seja, estrutura segue estratégia, estratégia segue dinheiro, né? Eu tenho que pensar de onde é que vem o dinheiro, para então pensar qual é a minha estratégia, e da minha estratégia eu vou descrever qual é a minha estrutura. São passos lógicos para você raciocinar. Então, o que eu consegui imaginar? Quem é esse novo consumidor? Eu fui na teoria de marketing para pensar quais são os valores, onde é que está valor, o que gera valor. E a teoria de marketing diz 3 fontes de valor existem. O valor de utilidade, o valor de uso das coisas. Uma calça serve para vestir, uma bebida serve para comer, um computador serve para usar, um carro serve para usar. É o valor de uso das coisas, para que aquela coisa serve. Mas não é o único valor. Existe ainda o valor de experiência, que está muito associado a serviços. O valor de viagem, o valor de ir num shopping, o valor de comprar, o valor da troca, do processo de troca. Em geral, o serviço está muito associado ao valor de experiência. E suportando, catalisando, aumentando esses 2, você tem o valor simbólico, que em geral vem da marca. Legal? Que é o terceiro grande fonte de valor. Isso é discussão da teoria de marketing nos últimos 60 anos aproximadamente. E se você for olhar na economia, particularmente na microeconomia, essa discussão está lá 200 anos atrás, já no Adam Smith, quando ele começa a discutir o valor de utilidade. Mas o paradigma contemporâneo são essas 3 fontes de valor. E a minha percepção é que a Covid acentuou esses 3 pontos. Ou seja, o valor de utilidade foi acentuado em eu vou comprar online. Eu não quero coisas que simplesmente eu uso, valor de utilidade puro, eu vou comprar online. Eu não quero mais ir na loja. O que eu compro, valor de experiência, aí sim eu preciso de espaços de convivência, espaços de serviço específicos para essa experiência que eu vou viver, essa experiência que eu estou comprando de alguma forma. E os 2 são, atualmente, aumentados, acrescidos pelo valor da marca. O branding me parece que continua importante, talvez até mais importante do que antes. Então, acho que houve uma acentuação desses valores, aumentou a intensificação deles. Disso, o que vem os novos modelos de negócio? Como é que tem que pensar nisso? Online shopping implica em transformação digital. Você pode ir para a transformação digital gostando ou não gostando, mas você tem que ir. Não há muita escolha nesse movimento para a transformação digital. O varejo vai ficar cada vez mais digital. Existia resistência, essa resistência foi quebrada. As pessoas tinham medo de comprar e não receber, tinham medo de comprar e botar o seu cartão de crédito exposto. As pessoas foram obrigadas a fazer isso e isso quebrou uma barreira que a partir de agora vai para frente. Tá? Em espaço de convivência e de serviço, acho que a discussão é segurança, acesso e exclusividade. Eu acho que você já tinha a busca por segurança em shopping center, segurança não só contra roubo, assalto, mas também contra intempéries, chuva, vento. Acho que agora você vai ter uma segurança de higiene, você vai precisar ter menos gente para ter mais segurança higiênica nos espaços de serviço. Acesso, eu não quero ter mais as coisas, eu quero ter acesso às coisas.
E aí é a uberização ou a rent economy. Eu quero poder alugar um carro, eu quero poder alugar uma casa, eu não quero ter a casa, eu não quero empatar meu capital nisso. Eu preciso do meu capital líquido, porque capital é resiliência. Então, eu não quero imobilizados, eu quero ter acesso às coisas. E para gerar valor exclusivo nisso, para gerar valor de diferenciação, exclusividade em algumas coisas. Alguns serviços são exclusivos, você não pode acessar isso, não é qualquer um que vai acessar. Ou pelo preço, ou porque só por convite, ou qualquer outro mecanismo de geração de exclusividade. O que eu não vejo grande diferença é o branding. O branding, para mim, é mais do mesmo. Ou seja, o digital branding ou digital marketing. Alguns professores e autores nem gostam desse termo, porque acham que marketing já é digital naturalmente. Mas eu acho que você vai continuar com a mesma lógica de construção de confiança e de construção de narrativas ou storytelling. Ou seja, é mais do mesmo. Talvez seja mais relevante agora, mas assim não mudou a essência. O que eu vejo a Covid-19 fazer é acentuar, intensificar isso. Porém, tem uma coisa que eu acho que muda. Resiliência. Eu acho que os modelos de negócio têm que buscar resiliência contra risco. Aí, por trás disso, está a robustez, está a gestão de risco. Então, aqueles 6 pontos que eu falei lá, internacionalização, inovação, sustentabilidade, gestão da cadeia de suprimento, a gestão de pessoas e gestão de marca, para gerar mais resiliência nos modelos de negócio. Você tem que pensar cenários alternativos, onde acontece uma coisa muito grande, muito ruim, o que eu faço? Ter planos de contingência, ter planos de resiliência. Dado esse novo ambiente, qual vai ser o novo escritório? Então, minha visão é essa aí, que não é radical, não é radicalmente diferente do que a gente já vinha fazendo. A gente acha que vai, de novo, aumentar o rotation office, o escritório que já não tem que estar todo mundo lá. Acho que menos gente vai para o escritório todo dia. Muita gente fica em casa e se comunica via cloud. O que a diferença está aqui é talvez nesse termo efficient. O que a gente está agora é num inefficient home office. Se abre as imagens, aí está todo mundo no quarto, na sala, na cozinha, na casa de campo. A gente não está num home office eficiente, efetivamente. A gente está num home office improvisado, ineficiente de casa. Eu acho que a gente vai ter que repensar isso. Então, acho que tem um consumidor novo que vai passar mais tempo em casa, vai querer montar o seu escritório em casa, um escritório mais decente. E eu acho que o futuro das empresas é small office, home office ou SOHO, se você preferir. Então, é aquele torre corporativa com 1000 funcionários, onde todo mundo vai para lá de manhã e volta no final da tarde, gasta 2 horas indo e 2 horas voltando. Eu acho que isso é um dinossauro do século XX. Eu acho que você vai construir small offices. Vai pegar esses 1000 empregados e distribuir em 10 grupos de 100, ou menores ainda, para o cara gastar meia hora no trabalho, para ir indo e vindo do trabalho. Só nisso o cara ganha 3 horas por dia. Ou para trabalhar, ou para dormir, ou para cuidar das crianças, para consumir, para se divertir. Qualidade de vida é muito superior. E essa lógica do rotation office com cloud comunicando e small office, home office, vai dar maior eficiência para o sistema como um todo. Na verdade, você passar 2 horas dentro de um carro indo e 2 horas dentro de um carro voltando para o escritório é uma perda de tempo gigantesca. Ok? Eu acho que, na verdade, você vai ter uma mudança. Porém, como muitas empresas têm ativos imobilizados nesses escritórios, você não gira essa chave da noite para o dia. Então, você vai ter um período de adaptação que pode levar 10 anos e gerar parte dessa turbulência que a gente está falando para os próximos anos. Tá? E o que é esse efficient home office, ou esse estúdio, ou esse small office? Bom, eu peguei essa imagem da internet, esse site aí, The Balance, que mostra um home office idealizado. Né? Eu não tenho tudo isso, não. Eu não tenho File Safe Box. Também o meu cabinet file também não está aqui do lado, entendeu? Não tem um paper shredder. Né? Muitos de nós não temos uma cadeira ergonômica ainda, ou um protetor contra pico de luz. Isso é um home office idealizado. A gente vai migrar para isso, provavelmente. Vai ter uma discussão de como é que investe nisso. A empresa que paga, você que paga, quem faz a manutenção. Mas se você parar para pensar que você não vai ter que mais comprar um carro de 40, 50, 60 mil reais para passar 4 horas dentro do carro, né? Você pode ir de Uber meia hora
ou você pode voltar, ter um carro menor, mais confortável, em meia hora de deslocamento ida e meia hora de deslocamento volta, ou até menos, você pode botar esse dinheiro ou no banco, né? Ou ir efetivamente fazendo o seu home office. Ou uns small offices, né? Ou seja, você vai pegar essas casas menores, esses prédios menores, fazer escritórios distribuídos ao longo do espaço, da região geográfica que você opera, de maneira que as pessoas sejam uma melhor otimização do tempo das pessoas, do espaço das pessoas, utilizando essas novas tecnologias que agora as pessoas perceberam que não são tão difíceis de usar assim, né? Existia muita resistência para o home office, muita resistência para reunião virtual, como a gente está fazendo aqui com o Zoom, ou com o Microsoft Teams, ou com o GoToMeeting, ou qualquer outra dessas ferramentas, o Cisco Webex, né? De repente apareceram um monte delas, a gente está descobrindo como é que usa essa, umas são melhores, outras são piores, mas gosta mais de uma, gosta mais da outra. Mas eu acho que essa quebra foi feita. O professor Fabian Salum fez uma pesquisa junto lá da Fundação da Cabral, fez a pesquisa e viu que as empresas estão felizes com o home office. Há evidências de que nem todo mundo vai voltar do home office para o escritório tradicional. Ou seja, muitas empresas já falam abertamente: gostei, estou gastando menos conta de energia, menos conta de água, menos escritório, vou reduzir meu escritório, vamos fazer mais rotation e você vai trabalhar de casa mais tempo. Tá bom? E aí, para fechar, só antes de abrir perguntas, uma discussão muito mais interna da Fundação é qual é a nova educação executiva. Eu acho que a gente vai sair desse blended model que a gente já tem hoje, 70-20-10, para um modelo de Digital Classroom 85-15-5, é minha expectativa, e as escolas vão ter que virar estúdios. A escola estúdio é o futuro. Então, já tenho discussão interna da Fundação como é que vai fazer isso, já tenho dado algumas sugestões do que fazer. E aí você acha que vai ter professores virtuais, treinamento robotizado para as coisas mais simples, jogos e laboratórios virtuais, cada vez mais, e a diferenciação vai ser em conteúdo exclusivo, via pesquisa ou via eventos. Mas isso é mais interno, uma discussão interna, não quero me alongar nisso. Vou parar meu compartilhamento e abrir para perguntas depois desse segundo bloco. Tudo bem, Paulo. Certamente estamos aí muito próximos do limite para a nossa conclusão, mas é muito interessante a gente trazer para a realidade dos negócios e uma série de dicas importantes, em que a principal delas você traz a importância de somar ao que vinha muito presente nas organizações, de um modelo de negócio mais por performance, e aí incorporar um modelo por resiliência e deu uma série de dicas e detalhes nesse sentido, né? Olhando aqui o nosso chat, nós temos, na verdade, expressões de parabéns, né? O que agradecemos. Então, você poderia fazer aí a sua fechamento, as palavras finais. Alguém quer falar? É o Jorge? Maurício, tudo bem? Maurício, por favor. Boa noite a todos. Professor Paulo, eu trabalho numa empresa de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, né? Estamos passando uma crise, né, como todas as empresas, queda de receita, com reflexo também na nossa arrecadação, mas observa-se claramente, na última pesquisa, não realizada por a gente eu pesquiso muito, uma empresa de administração de cartão de crédito, no universo de 15 mil pessoas, há uma percepção em relação à questão da importância, a mudança, na minha visão, do abastecimento de água, da importância da água. Tá? Porque até então, a água ela perdia para o celular. A pessoa ela preferia fazer o pagamento de uma conta de internet, de um celular, em detrimento de um abastecimento de uma água tratada, né? Então, eu acredito que esse pós-crise, o comportamento da nossa sociedade vai, digamos assim, para a nossa área especificamente, eu acredito, não sei se essa minha afirmação está correta, podemos ter novidades positivas em relação a isso aí. Tá bom? Eu acredito que é só a minha dúvida em relação a isso, mas já acreditando, apostando que o comportamento vai ser realmente interessante para o nosso segmento. Eu acho que sim, acho que o home office ele faz com que você pense mais na casa. Eu acho que os setores, por exemplo, de reforma de casa, de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, tudo que faz com que o cara consiga trabalhar melhor de casa,
e aí água e esgoto está nessa história, mas luz elétrica também, internet também, elas vão ganhar com essa história. Porque esse cara vai ver a casa como um objeto mais relevante. Se você tem visto alguns programas de televisão, alguns artistas dizendo: agora eu fico em casa e eu descobri que eu tenho escritório. Eu tinha casa grande e eu não usava nada da casa porque eu vivia viajando. Agora vai valorizar mais. Como é que é? Vai valorizar, né? Valorizar a casa mais. Acho que isso, e acho que isso é uma mudança importante no consumo. Tá? Tudo bem. Então, só para um fechamento aqui, 2 perguntas numa só. O papel do líder nessa transformação que você pensa a respeito e dentro de um modelo cartesiano que estamos acostumados a desenvolver no planejamento ou visão de futuro, como montar e priorizar variáveis dentro de um modelo tão complexo? Legal. O primeiro papel do líder, eu acho que o papel do líder é criar a visão. Se você olhar o modelo VUCA lá, são 4 líderes diferentes para cada uma situação. Um líder para volatilidade, um para incerteza, um para complexidade, outro para ambiguidade. Mas eu acho que assim, para você atravessar esse mar de turbulência que a gente vai ver nos próximos anos, acho que tentar criar uma visão importante da organização no futuro e perseguir ela. Né? Tem 2 exemplos que eu gosto. Um é o setor de shampoo da L'Oréal, que se mudou todo o portfólio deles. O outro é o da Disney, comprando a Marvel, também mudou todo o portfólio dela, com planejamento de 10, 15 anos. Okay? Então, é possível fazer planejamento de longo prazo se você sabe para onde você vai. Se você tem essa visão de futuro clara, você navegar através da turbulência. Claro, nem tudo vai no ritmo que você gostaria, mas você consegue chegar lá do outro lado. Né? Para isso, eu acho que vale a pena, aí, entrando já na segunda parte da pergunta, aproveitando, né, quer dizer, cenários. Você tem que cenarizar e acho que tem que estudar o ambiente. Né? E isso tem sido o meu trabalho na Fundação. Tenho feito muitas análises de cenário, não só com o modelo do ciclo de Kondratiev, mas também com técnica de cenários e com o modelo VUCA. Então, você mapeia as possibilidades, mapeia os riscos, mapeia as situações, e isso dá uma maior assertividade. Claro, você não vai ver tudo, você não vai gerar risco zero, porque risco zero não existe, nem certeza zero, mas você pelo menos mapeia a maior parte, você não é pego de surpresa completamente. As palavras finais e a gente faz um breve encerramento, resumo e passa para o Gleidson. O resumo da ópera é de performance para resiliência. Muito bem. Falou pouco e falou profundo. Mas foi, de fato, assim, muito especial nós, essa noite, estarmos com você e poder resgatar os ciclos hegemônicos, crise, recuperação, expansão e esgotamento. E eu queria até fazer um registro aqui, né? Para aqueles que ainda não leram, o professor Paulo Vicente, no seu livro Os 4 Hábitos, e logo após o nosso comitê de presidente no ano atrasado, que veio também no ano passado, mas no ano atrasado, ele lançou, e na página 43, no tema A Crise Generalizada da Década 2020, ele prevê para a década de 2020 uma pandemia global. Ele não sabia que era o coronavírus, que era o Covid-19, mas nas análises dele já tinha essa previsão. Então, isso mostra que quem não leu ainda, leia com muita atenção, porque é impressionante como se cumprem essas análises aí, que são históricas, longevas, e olhando do ponto de vista macro, sistêmico, nos ajuda muito a trazer para as nossas organizações. E foi muito bom você nos trazer a importância de mantermos centricidade no cliente, de revermos o nosso modelo de negócio nesse momento, como sendo vital, trabalhando fortemente propósito, visão clara e uma trajetória diferente, usando a energia das pessoas, mas, ao mesmo tempo, dentro até de um plano de retomada, a gente poder considerar esse novo ambiente que nós informalmente estamos vivendo e que passa a conviver com uma nova realidade de home office e small office. Então, é interessante a gente poder ver isso e poder analisar mais de perto esse aspecto que você citou de performance para resiliência, tão determinante para uma trajetória bem-sucedida, em que requer transformação, requer perseverança, mas requer também humildade, colaboração, cooperação, estamos todos juntos
em ambientes como esse aqui nos anima, nos dá energia para prosseguirmos da melhor maneira possível e absorvendo as informações mais atualizadas que os nossos queridos professores da Fundação Dom Cabral, a quem tanto temos orgulho e trabalhamos há tantos anos juntos. O sinal muito bom, nossa gerente regional, Dalila, está aqui conosco, está sempre, está diariamente com a gente resolve muitas coisas e toca de uma forma... Prazer, todo meu, Valdemar. Obrigada pelo convite. Nada. Assim como o nosso diretor Langan, que tem também estado muito presente conosco, com todos os nossos associados, e juntos estamos sempre olhando, toda semana, a situação das organizações em todo o Brasil e o que é que nós podemos fazer na próxima semana, na próxima quinzena ou no próximo mês, analisando com muito cuidado, porque estamos em ambiente de muita incerteza e requer que a gente coopere muito, mas, ao mesmo tempo, considere vários fatores, né? Situação da empresa, situação em termos de capacidade de oxigenação, de investimento, o seu setor, a maturidade, cultura. Então, a gente está numa trajetória muito diferenciada, muito desafiadora, muito complexa, incerta, mas, ao mesmo tempo, ficamos muito felizes de uma trajetória muito firme e com avanços importantes que temos juntos conseguido. Então, muito obrigado e passo para o Gleidson. Bem, pessoal, agradecer ao professor Paulo Vicente, agradecer a participação também de outros professores aqui da Fundação. Eu já listei aqui o professor Viana, Miguel, professor Jairo, né? A Vanessa, nossa gerente de projetos da Fundação, também participou. Não sei se ela... A Vanessa está aí. Vanessa. É outra que está sempre com a gente há 10 anos. Vanessa. E vários outros. Um abraço especial ao nosso presidente da Fundação Wagner, nosso eterno presidente também, Wagner, da Fundação Dom Cabral. Lembrar, pessoal, que quem tiver interesse, o professor Paulo Rocha, estou vendo aqui agora no quadrinho, professor Paulo Rocha, um abraço. Quem tiver interesse, eu posso disponibilizar essa apresentação do professor Paulo Vicente. É só encaminhar um e-mail aqui, eu vou colocar o meu e-mail no chat, aí você solicita que eu envio para o seu e-mail, tá certo? A apresentação aqui, o arquivo em PDF. Daqui a 15 dias nós estaremos juntos novamente para mais um tema, sempre nas quartas-feiras, às 19 horas, ok? Um abraço a todos, boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Excelente, pessoal. Gleidson, Valdemar, boa noite. Boa noite. Paulo também. Boa noite, Valdemar. Evandro, da Advance. Sucesso. Para nós, grande prazer estarmos juntos, pessoal. Tamo junto. Um abraço. Um abraço. Um abraço, Valdemar. Jefferson, tudo de bom para você, amigo. Obrigado pelo Grande convite. amigo Jefferson. Grande abraço. Um abraço, professor Valdemar. Obrigado aí ao professor. Obrigado, Evandro.